Bom dia, pessoal, tudo bem? Como é que estão? Sejam bem-vindos a mais um Acordando Sol com as Escrituras. Eu sou o Bispo Fábio da ala Santo Ângelo, de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E hoje eu vou compartilhar breves ponderações sobre 2 Nef 31. Deixa eu arrumar o microfone aqui. Fica melhor, um pouquinho melhor com o microfone. Gostaria de perguntar se cada um já fez a sua oração para iniciar o seu dia. Aconselho também a fazer a leitura do 2 Nef 31. Dessa forma, com a oração, com a leitura, convidar o Espírito e ter um melhor aproveitamento das palavras dos profetas, que são as palavras do Pai Celestial. Aqui Nef, então, nesse capítulo 31, 2 Nef 31, ele diz que ele cessa de profetizar, agora ele está ensinando sobre a doutrina de Cristo, tá? Ele fala no versículo 2 algumas poucas palavras que devo dizer sobre a doutrina de Cristo, tá? Então ele está explicando, que ele explica toda a doutrina de Cristo, e com a leitura desse capítulo a gente pode perceber que a doutrina de Cristo ela é simples de ser compreendida, tá? Ninguém pode usar a desculpa de porque é difícil de entender a doutrina de Cristo, por isso eu não sigo, tá? Então essa desculpa ela não pode ser usada, tá? Porque a doutrina ela é simples, né? Só a teimosia do homem natural é que não permite que ela seja aplicada em sua vida. Salvo os casos em que a pessoa não conhece, né? Nunca ouviu falar do Evangelho, né? Nunca ninguém ensinou para ela sobre o livro de Mórmon. Esses casos, né? Poderia ser dito que nunca foi ensinado para ela sobre o livro de Mórmon, né? Mas nos casos em que foi ensinado a ela sobre o livro de Mórmon e ela não está seguindo, né? O principal motivo é a sua própria teimosia, né? O seu próprio orgulho, né? O seu próprio homem natural que ainda não foi sobrepujado. E também não significa que nunca vai ser, né? Significa que a pessoa ela precisa tomar essa decisão, né, de seguir o Evangelho. Assim como nós vamos estudar, nós vamos fazer breves ponderações sobre essa doutrina, né? Fazer esses passos, ela precisa fazer esses passos, né? Mas ela precisa uma ação da parte dela, né? No versículos 6 e 7. E agora vos pergunto, meus amados irmãos, como foi que o Cordeiro de Deus cumpriu toda a justiça sendo batizado com água? Não sabeis que ele era santo, mas, embora sendo santo, mostra aos filhos dos homens que segundo a carne se humilha ante o Pai e testifica-lhe que ele será obediente na observância de seus mandamentos. Tá? Muitas vezes as pessoas elas perguntam, elas dizem que não fazem as coisas porque não sabem o que devem fazer. Não tem algum exemplo prático. O próprio Salvador Jesus Cristo deu um exemplo prático, né? Se batizando na água, tá? Batizando com água, tá? E com certeza está falando aqui que ele foi batizado por alguém que possuía a autoridade para batizar, tá?
Então esse é o exemplo. Se as pessoas perguntam o que eu tenho que fazer, seguir o exemplo de Cristo. Do 10 ao 13. E disse aos filhos dos homens: segui-me. Portanto, meus amados irmãos, podemos nós seguir a Jesus se não estivermos dispostos a guardar os mandamentos do Pai? Tá? Ele fala sobre o primeiro princípio do Evangelho, tá? Que é a fé. A fé é quando você tem esperança em uma coisa que não se vê, mas que é verdadeira, né? Então, quando eu estou disposto a guardar os mandamentos do Pai, né, eu tenho fé nesses mandamentos, eu sei que esses mandamentos têm um propósito, né? E disse o Pai: arrependei-vos, arrependei-vos e sede batizados em nome do meu Filho amado. E também veio a mim a voz do Filho dizendo: aquele que for batizado em meu nome, o Pai dará o Espírito Santo, como a mim. Segui-me, pois, e fazei as coisas que me vistes fazer. Tá? Ele fala, então, depois da fé, o arrependimento, né, a decisão, né, e a primeira ação para a mudança, e batismo, e então ele fala sobre o Espírito Santo, né, que vem depois do batismo junto com a confirmação. No 13. Portanto, meus amados irmãos, sei que se seguirdes o Filho com todo o coração, assim, agindo sem hipocrisia, sem dolo diante de Deus, mas com verdadeira intenção, arrependendo-vos de vossos pecados, testemunhando ao Pai que estáis dispostos a tomar sobre vós o nome de Cristo pelo batismo, sim, seguindo vosso Senhor e vosso Salvador a água, segundo a sua palavra, eis que então recebereis o Espírito Santo, sim, então vem o batismo de fogo e do Espírito Santo. Então podereis falar na língua de anjos e render louvores ao Santo de Israel. Tá? Então todas essas coisas acontecem quando a pessoa se batiza, né? Ela se batiza por alguém que possua a autoridade e depois ela recebe o Espírito Santo, né? Junto com a confirmação. Tá? Então ela vai poder, com esse Espírito Santo, ela vai poder falar na língua de anjos e render louvores ao Santo de Israel. Tá? Com certeza isso inclui pregar o Evangelho, né? Quando a pessoa ela tem o Espírito Santo, ela tem a língua de anjos, né? Ela prega o Evangelho direto no coração das pessoas. No 15, e eu ouvi a voz do Pai dizendo: sim, as palavras do meu amado são verdadeiras e fiéis, quem perseverar até o fim, esse será salvo. Tá? Então depois da confirmação e de receber o Espírito Santo, o que devemos fazer? Perseverar até o fim. E o que nós vamos ganhar com isso? Já está escrito aqui no versículo 15, né? Seremos salvos. Quem não perseverar não será salvo. Quem perseverar será salvo. Para essa linguagem com que Neff fala aqui é para a gente ver como é simples, né, a doutrina. Então depende de nós, né? No 20, deveis, pois, prosseguir com firmeza em Cristo, tendo um perfeito esplendor de esperança e amor a Deus e a todos os homens. Portanto, se assim prosseguirdes, banqueteando-vos com a palavra de Cristo e perseverardes até o fim, eis que assim diz o Pai, tereis vida eterna. E agora, meus amados irmãos, eis que este é o caminho, e não há qualquer outro caminho ou nome debaixo do céu, pelo qual o homem possa ser salvo no reino de Deus. E agora, eis que esta é a doutrina de Cristo, e a única e verdadeira doutrina do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que são Deus sem fim. Amém. Tá? Então, aqui também ele está falando sobre perseverar até o fim, perseverar até o fim. Quando que é o fim? No nosso caso, a gente pode dizer, na nossa vida aqui terrena, é até o momento em que o Pai Celestial nos chamar para além do véu, né? Esse é o fim, mas é o fim da nossa vida aqui terrena, né?
Depois, com certeza, nós vamos precisar perseverar além do véu, porque nós vamos continuar tendo o livre-arbítrio lá além do véu, né? Então, talvez esse fim significa, né, até a exaltação, né? Pode ser, né? Mas por enquanto a gente precisa se preocupar e perseverar até o fim da nossa vida aqui na Terra, tá? E também, ao mesmo tempo, ele dá algumas dicas aqui, né? De como fazer, como que eu persevero até o fim, né? Ainda, as pessoas que ainda não entendem, elas podem talvez perguntar, né? De que forma que eu persevero até o fim, né? Ele fala aqui, banqueteando-vos com a palavra de Cristo, né? Então, quando eu estudo, né, o Evangelho, eu estou me banqueteando, né? Banquete, tá falando sobre, né, você imagina aqui as Escrituras como uma mesa, como um banquete, né, algo que vai te alimentar e vai te satisfazer. Assim são as Escrituras, né? Elas vão encher a sua alma. É assim que nós devemos tratar as Escrituras. Então, quando nós banqueteamos com a palavra de Cristo, né, nós ficamos com a nossa alma cheia, né, com a nossa alma satisfeita. E também ele encerra falando que não há outro caminho, só existe um, tá, que é a doutrina de Cristo. A única e verdadeira doutrina do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá? Então ele fala, o capítulo inteiro ele fala sobre essa doutrina, sobre a doutrina de Cristo. E ele fala de forma simples, né, e de fácil entendimento. Então, esse segundo Nef 31, ele é um capítulo bem interessante, porque a gente pode usar quando vai ensinar uma pessoa que tem pouco conhecimento do Evangelho, né? Talvez quem já tem mais tempo como membro da igreja, né? Esse capítulo pode ser bastante repetitivo, porque a gente toda hora tá usando esse capítulo nas aulas, né? Segundo Nef 31, mas ele pega bem lá o princípio, pega uma linguagem simples, então ele é bem interessante, ele é bem útil para nós, né? Então nós com certeza temos ao nosso redor pessoas que ouviram um pouco sobre o Evangelho, né? E muitas vezes muitos que ainda nem ouviram sobre a restauração, né, do Evangelho através do profeta Joseph Smith, né? Muitos que não ouviram sobre o livro de Mormon, né? Algumas pessoas ficam impressionadas com esse nome, né, o livro de Mormon. Será que é um livro cristão? Então a gente pode usar esse capítulo, né, segundo Nef 31, para demonstrar algumas coisas para essas pessoas, certo? Então, o que desse capítulo eu posso aplicar em minha vida nesse dia? Será que eu posso fortalecer meu testemunho, né, com essas palavras simples do profeta Nef? Será que eu posso usar essas palavras simples para explicar a doutrina para outras pessoas? Será que é isso que eu posso aplicar em minha vida no dia de hoje? Então tá certo, né, pessoal? Então, essas breves ponderações sobre o segundo Nef 31 eu compartilho com os irmãos, com os amigos, em nome de Jesus Cristo, amém. Certo? Eu aconselho então, como sempre faço, né? Cada um ler, ponderar, orar e praticar as coisas que a sua resposta, né? Praticar a resposta que obteve na oração no seu dia de hoje. Certo? Agradeço a paciência. Nos encontramos então amanhã, 5:45 de novo. Obrigado. Um dia ensolarado com a luz de Cristo para todos.
Até amanhã.